De fato, há uma necessidade muito grande que cada um de nós revisite a palavra. Vou repetir isso que eu inclusive falei nas últimas 2 semanas praticamente. Porque na palavra nós experimentamos a herança histórica. E a liturgia mesmo é um momento de revisitar a palavra de Deus. Mas nós revisitamos a palavra de Deus e revisitamos-la à medida em que não apenas ouvimos a palavra, mas escutamos a palavra, como que com o coração e, portanto, com atitudes. A primeira leitura, a segunda nos finais de semana ou festas assim, elas fazem um compêndio muito interessante daquilo que foi a experiência do povo de Deus com o seu Deus. Nós não estamos zerados na experiência de Deus. A experiência de Deus, ela não é individual só. A experiência de Deus é comunitária. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo até um ponto, como diz a própria tradição, que Deus encontra na figura de uma mulher a capacidade de se reencontrar de novo com a humanidade e de refazer esse caminho da humanidade a olhos nus. Jesus se mostra a olhos nus. Ninguém precisa mascarar, ninguém precisa necessariamente construir um personagem. Jesus não é um personagem, ele se mostra. E essa experiência de se mostrar que Deus vem fazendo na história. Faz parte de uma tradição litúrgica, mas também da palavra dizer, olha, antes ele se revelou aos nossos pais. E agora Moisés está justamente fazendo essa lembrança, fazer memória. Se nós estamos aqui, é porque antes outras pessoas estiveram aqui. Se tudo isso chegou para nós, a palavra de Deus, esse altar estabelecido, a tradição cristã, o óleo que abençoa, que consagra a mão do padre, foi antes, abençoado por um bispo, que foi abençoado por outro bispo, e chega lá nos apóstolos. Então existe uma tradição, e essa tradição é item fundamental da nossa fé. Só que nós muitas vezes não respeitamos a tradição. E nenhuma tradição é particular. É fruto de um encontro individual com Deus. Tudo que é fruto de um encontro individual com Deus é misticismo. É coisa do diabo. Não é de Deus. Porque Deus constrói a sua história em um povo. E Moisés está tentando restabelecer isso. Restabelecer que nós somos estrangeiros nesse mundo. Restabelecer que o nosso lugar é um outro lugar. E por isso a necessidade sempre constante da nossa mística não estar ligada a pormenores que podem se transformar em misticismo, mas a nossa mística ser uma mística comunitária, mas que valoriza a tradição, que une a tradição à palavra, e que tem homens que se consagram num magistério, que não é apenas um amontoado de homens, não, mas que a própria tradição valida homens que vão dizer, é assim ou é assado, porque a gente precisa, Deus não precisa disso. O padre, quando estuda teologia, o bispo, até o papa, o teólogo lá, o grande doutor, ele não ensina nada para Deus. Ele ensina para os homens um caminho de Deus. As reflexões que a gente tem falam bem menos, mas bem menos do que esses versículos que nós ouvimos, ou quem proclamou ou leu. Fala pouco. Mas nós precisamos desse tipo de reflexão, não para compreender melhor a Deus, porque Deus também é um mistério,
mas para nos relacionarmos melhor com Ele. E aí é que nós chegamos na relação. Se existem alguns itens lá que a primeira leitura coloca, olha, vocês são escolhidos, Deus teve uma afeição para convosco. Só que essa escolha denote que vocês vivam um processo diferente dos outros. Construam a justiça, vivam uma caridade como se todo mundo precisasse do que vocês já precisaram. E esse é o sentido da caridade e da justiça. E para isso desenvolvam não o medo, mas o temor. O temor é proximidade. O temor é estar junto. O temor é respeito. Não tem uma tradução muito clara. A gente pode dizer que o temor é uma porção de coisa. Mas eu gosto de experimentar muito aquele olhar daquela criancinha lá na missa que não tem medo do padre, mas que ela olha para o padre com respeito, ao mesmo tempo com amor, ao mesmo tempo temperada de perguntas. É aquele olhar do filho para o pai. Aquele olhar, por exemplo, do pai que vai trabalhar, ou que ficou alguns dias viajando, que a criança olha, até meio que se assusta, né? Não sabe se abraça ou não. Quantas vezes eu vejo essa cena comigo e com outro. Isso é o temor. Mas eu só temo se eu tenho história junto. Eu só tenho temor se eu tenho algo em comum. E o que nos coloca em comum aqui, dentro do Santuário da Vida, e nos coloca em comum com milhares de pessoas que agora assistem à Rede Vida, a essa breve reflexão. O que nós temos em comum? São os nossos sonhos? Não. Sonho é uma coisa que muda ao longo até dos anos, né? São os nossos sonhos? Não são. São as nossas perspectivas de trabalho? São as nossas profissões que nos juntam aqui? Aqui é um clube de serviço, igual diz o Papa, onde a gente vem para fazer caridade? Não. É o nosso jeito de rezar que nos faz estar junto aqui? Não. Tem um que reza de um jeito, tem um que reza do outro. Cada um conversa com Deus. Então a grande pergunta é o que nos traz aqui. Alguns podem dizer, padre, o que nos traz aqui é porque eu nasci católico. Muito obrigado. E quem não nasceu, então danado, né? Nós não temos nem que evangelizar. Padre, o que me faz aqui é porque eu fiz uma promessa para assistir a missa. Também. Muito obrigado. Me traz aqui porque Jesus falou que tinha que ser assim. Também. Muito obrigado. Derrubamos 2000 anos de história, que a igreja que fala em nome de Jesus, derrubamos tudo. Não. O que nos traz aqui é um amor que nos amou primeiro. É algo que a gente não vê, não consegue sentir. É um projeto que existe em nós que não concorda, na maioria das vezes, com aquilo que eu faço, mas que mesmo assim continua me amando. É uma construção, e aí vamos explicar os santos, o Paulinho fez teologia, fala isso, é uma tensão, é alguma coisa que a gente não enxerga, mas que nos puxa para sempre para cá, não para tomar nossa liberdade, não é isso não, não é para isso, mas é para nos aproximar mais da vontade daquele que está fora de nós, que é outra pessoa, que é Deus. Que difícil, padre, o senhor está falando, mas agora eu vou resumir em 3 merréis. Deus deixou um perfuminho na gente, é isso que Moisés está falando. Deixou-nos uma marca, deixou-nos um buraco. Ele deixou um buraco que só Ele pode preencher. Esse buraco não foi preenchido com a libertação, esse buraco não foi preenchido com nada, esse buraco só pode ser preenchido com Deus e na presença dEle. É isso que Moisés está lembrando.
É uma tensão que existe que Deus te traz. Olha a oportunidade de quantas casas a gente lembra, as pessoas que muitas vezes estão lá em casa agora, convalescentes, as pessoas que estão muitas vezes sem ouvir, as pessoas que estão doentes, as pessoas que receberam uma notícia ruim, pessoas que perderam quem elas amavam, pessoas que estão desencantadas com a vida, pessoas que são frutos da miséria que existe no nosso país, da falta de saúde, da falta de educação, estão lá esperançosas. Por quê? Porque Deus colocou esse buraco no nosso coração, que só Ele pode preencher. E existe muitos de nós que se entristecem, por quê? Porque acha que a gente mesmo pode preencher esse buraco. Tem muitos de nós que é triste, é derrotado, porque acha que uma pessoa pode preencher esse buraco. Tem gente que mesmo tendo milhões de reais e de dólares, ainda assim sente esse buraco vazio, porque acha que o dinheiro pode preencher esse buraco. Mas sabe qual que é o pior? Quando a gente põe uma tampa em cima desse buraco e impede que ele seja preenchido por Deus, é quando a gente vive o orgulho. Porque o orgulho no reino de Deus escandaliza. O orgulho faz a nós que somos filhos olhar para as criaturas que ainda não foram batizadas e dizer: nós somos melhores que vocês. E é isso que Deus não quer. Tem dois lugares: o troninho lá do banheiro e o altar, onde todo mundo é igual. Lá no banheiro você comeu uma feijoada no exagero, pode ser a rainha da Inglaterra ou o Papa, sofre como qualquer cristão ou pagão sofre. E diante desse altar parece uma comparação chula, mas também nós somos, não fisiologicamente, mas espiritualmente iguais. Porque de novo ele está dizendo aqui, eu só preciso de alguma coisa que vocês vejam, porque vocês são duros de coração e não conseguem deixar, pelo vosso orgulho, que eu preencha as suas vidas. Pedro e os outros discípulos achavam que Jesus já estava criando uma comissão para ele ser rei de Israel lá do jeito que eles queriam. E Jesus fala assim: eu vou ter que morrer. E logo em seguida aparece aquele que cobrava o imposto do templo, e Jesus falou assim: eu tenho que seguir, mesmo como estrangeiro nesse mundo, as coisas desse mundo, inclusive obedecer às leis. Vai lá, pesca, dá um jeito. Entendam que essa caminhada que nós seguimos não nos faz melhores, mas pode nos fazer piores, mesmo esquentando um banco de uma igreja, se a gente tiver orgulho. Então, é preciso melhorar. Mas para melhorar é preciso revisitar os nossos valores, aquilo que Deus plantou na nossa história, para reconhecermos em nós mesmos o seu senhorio. Nós falamos de um amor que não é só, ou que não é feito apenas de palavras, mas de atitudes. E de um amor tão grande, tão imenso, tão poderoso, que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Geralmente essa canção a gente canta muito feliz, mas a gente vai apenas cantar de pé. Vamos ficar aqui. Você que está em casa, se quiser também ficar de pé, fica, dá uma mexida para não dormir. Colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos e ouvir
essa declaração que só Deus pode preencher a tua vida, com a canção que o amor dele é maravilhoso, grande. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que te resgatou do pecado. O amor de Deus que permitiu que você fosse para o Egito, porque Ele já sabia que Moisés iria conduzir o povo de novo à terra que Ele prometeu. É o amor de Deus que permitiu que você nascesse no ventre da sua mãe e do seu pai, apesar de tudo, para que Ele pudesse te resgatar. E é esse mesmo amor que permite esse buraco imenso no teu coração, no qual só Ele mesmo pode preencher. É esse amor maravilhoso que pode te preencher. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Antes de falar grande, muito maior do que o buraco que você tem no peito. Grande é o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.